E a gente começa o Jornal do Estado informando que o CETRANSP apresentou a planilha de custo do Serviço de Transporte Público Coletivo para a SMTT. Na planilha, além de todos os insumos que incidem no custo da passagem de ônibus, como combustível, salários, manutenção, impostos, gratuidades, entre outros, está o cálculo final para a tarifa de transporte ideal para a operação do serviço. O tempo passa e o cenário não muda. Os usuários do transporte público reclamam muito da qualidade do serviço oferecido. Quem usa o ônibus para se locomover na Grande Aracaju tem passado por poucas e boas. Os ônibus velhos não oferecem condições nenhuma para poder transportar. Eu pego no mínimo 3, 4 vezes na semana, vou para Socorro, volto, entendeu? Vou para os médicos, não tenho direito ao acesso do ônibus, porque não está tendo cartão de passagem para poder colocar o limite da passagem. Eu tenho que estar me humilhando, pedindo para alguém passar para mim, eu dar o dinheiro em volta, ou se não, deixar eu na catraca para poder eu passar para dentro do terminal e pagar. Isso tudo é humilhação, não sou eu só, como várias pessoas têm reclamado. É necessário uma melhora, porque os ônibus, na qualidade que você mesmo está vendo, né? E a gente, às vezes, está no ônibus, parece que está transportando animais e não ser humano. Ou aquela zoada demais, a gente fica sem poder se equilibrar, entendeu? Superlotação, né? Assim, às vezes pouco ônibus, né? Tem locais que tem mais ônibus, outros locais não tem, né? E para a gente se deslocar, assim, às vezes demora, os ônibus demoram. É nesse cenário que o CETRANSP, Sindicato das Empresas de Ônibus, enviou para a SMTT uma planilha com os custos que envolvem a operação do sistema. Na verdade, a tarifa do setor de transporte, a passagem de ônibus que o passageiro paga, é calculada pela divisão dos custos para a operação do serviço pelo número de passageiros pagantes. E aí, nesses custos, vão incidir diversos itens, como combustível, que é um dos principais custos, o salário dos trabalhadores, as gratuidades também, que não tem fonte de custeio, todos os impostos, taxas, as peças, a manutenção, tudo isso vai estar calculado ali e nós temos até como obrigação de apresentar como empresas prestadoras do serviço de transporte público, apresentar para o poder público, no caso a SMTT, a Prefeitura de Aracaju, esses dados mostrando todos os reajustes que aconteceram ou se há possibilidade de baixas também, temos que apresentar tudo isso porque o setor precisa de uma garantia de sustentabilidade econômica. Esta é a segunda planilha de custos que o CETRANSP envia para a SMTT neste ano. Trata-se de uma prática comum que se repete semestre após semestre. Em todos os cálculos feitos pelo sindicato, o resultado é sempre o mesmo. A tarifa estaria com o preço defasado. Infelizmente, a tarifa praticada ainda não é a tarifa técnica. Ao longo dos anos, até nos momentos que se concederam reajustes, esses reajustes não vêm atingindo a tarifa ideal, a tarifa ali com base no cálculo tarifário. E isso já causa um impacto no setor, ou seja, a conta já não fecha ali. Custo dividido pelo número de passageiro pagante já não fecha. E nós não contamos em Aracaju com aportes extratarifários. Não existem outras fontes de custeio. Por exemplo, fontes de custeios para gratuidades, subsídios para o transporte, como acontece em outras capitais, e outros tipos até de desonerações de custos, isenções de tributos suficientes para desonerar e suportar, né, esse custo do sistema de transporte. O último reajuste na tarifa do transporte foi realizado em maio do ano passado. O CETRANSP não indicou qual deveria ser o novo valor pago pelo usuário, mas chega-se a falar em 50%. Não existe ainda um valor preciso, são os cálculos mostrando como está a realidade. Mas só para se ter uma estimativa, ao longo dos anos se mostra já uma necessidade de quase 50%. Por que isso? Não era para estar agora nesse percentual de 50% de possibilidade, mas se está porque ao longo dos anos já não foi praticada a tarifa técnica ideal para suportar os custos. Um aumento de 50% faria a passagem sair de R$ 4,50 e ir para R$ 6,75. Para o usuário, o valor praticado atualmente já é incompatível com a qualidade do serviço. Imagine se aumentar. Pagando mais caro do que deveria.
Só deveria melhorar, deveria muito melhorar as condições dos ônibus, né? Em nota, a SMTT de Aracaju informou que já recebeu a planilha de custo do CETRANSP e que ainda fará análise do documento. A SMTT ressalta que a Prefeitura de Aracaju vem trabalhando para minorar a grave crise pela qual passa o sistema de transporte público, não só aqui da capital, mas em todo o país, e tomando medidas como a revogação da taxa de gerenciamento operacional, a redução para 0% do imposto sobre serviços de qualquer natureza e o custeio extra-tarifário de gratuidade nos transportes coletivos às pessoas com deficiência e seus acompanhantes e o pagamento antecipado de forma transitória e excepcional do Vale Transporte aos servidores municipais.